Olá, queridos, graça e a paz, tudo bem? Amados, Deus colocou em nosso coração de gravar esse vídeo para trazermos um norte para a nossa igreja. E eu gostaria de falar sobre os livros do mês, como que foi desenvolvido isso, nós orando, o pastor Aquela e eu, para decidir se iríamos manter ou não os livros do mês. E decidimos que é muito saudável manter sempre um livro no mês, que nós temos a oportunidade de ministrar a igreja. Nós começamos muito bem esse mês, compartilhando, falando dos primeiros capítulos, mas logo foi esquecido. E eu queria reforçar isso, né? Ou seja, quando nós decidimos colocar o Evangelho de Mateus para começar, não foi aleatório, querido. Nós oramos, buscamos uma direção de Deus para isso. E o que Deus colocou no meu coração? Vamos trazer as bases primeiro, criar uma base para a igreja, para que todas as pessoas possam ter um norte, uma direção. Então, os evangelhos, do modo geral, eles vão falar de princípios, aquilo que Jesus trouxe para os seus discípulos, aquilo que Jesus ministrou, como que ele fez isso. Então, a ideia do evangelho, de começar pelo evangelho, é trazer princípio, é as pessoas aprenderem o princípio do evangelho. O próximo livro do mês será o livro de Atos dos Apóstolos. Então, qual que é a ideia? Nós vamos ministrar o evangelho, nós vamos ministrar Atos dos Apóstolos agora, e depois nós vamos ministrar uma carta. Por quê? O evangelho vai falar de princípios, o evangelho vai falar, sabe, da doutrina elementar de Cristo. Atos dos Apóstolos vai falar da ação da igreja, ou seja, nós aprendemos os princípios, fomos cheios agora do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e qual é a ação, qual é o resultado disso. Então, Atos dos Apóstolos vai falar sobre isso. E depois nós vamos ler uma carta apostólica que vai falar de sã doutrina, ou seja, agora que a igreja foi criada, agora que a igreja foi estabelecida, como viver como igreja, como viver em comunidade. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar muito isso nas cartas, não somente o apóstolo Paulo, mas o apóstolo João, Tiago, enfim, o apóstolo Pedro. Eles vão tratar muito nas cartas as bases, como viver em comunidade. Então é essa a ideia para nós começarmos a igreja trazendo um alicerce. Eu quero chamar isso de pilares da nossa visão, ok, queridos? Esse mês eu percebi que muitas pessoas não ministraram no livro do mês. E, queridos, não é nenhuma crítica, não. Eu quero que você tenha liberdade, eu quero que você sinta-se à vontade, eu quero que você deixe o Espírito Santo te usar mesmo. Mas qual que é a ideia nesse início de todo mundo ministrar nos livros? Trazendo essa ideia. Você pode viajar a Bíblia inteira, mas trazendo esse ponto central, né? Ou seja, primeiro falar de princípios, depois nós vamos falar de ação, depois nós vamos falar de sã doutrina, ou seja, como viver em comunidade. É essa a ideia. E eu estou gravando esse vídeo porque eu gostaria de passar essa mensagem para todos os nossos líderes, todos aqueles que estarão ministrando sobre o altar da igreja. Precisamos falar uma mesma língua em todas as nossas igrejas. É essa a ideia. Então eu gostaria muito que todas as pessoas que fossem ministrar, por favor, ministrem no livro do mês, e principalmente seguindo essas bases. Ok, querido? Agora no início, né? Depois que as bases estiverem estabelecidas, aí todo mundo já vai estar falando uma mesma língua. É essa a ideia. Por isso que nós estamos gravando esse vídeo. Então eu gostaria que você recebesse essa visão. Nós vamos começar agora o livro de Atos dos Apóstolos, já na primeira semana, nesse domingo agora, nós vamos dar início ao livro de Atos dos Apóstolos. E que obra maravilhosa aconteceu nesse livro. Ou seja, a igreja é cheia do Espírito. A igreja não, os discípulos, os apóstolos, depois de ter recebido os princípios de Cristo, agora eles são cheios do Espírito Santo para ser uma testemunha ocular do Evangelho. E aí nasce a igreja a partir daí e começa a se desenvolver a ação da igreja, em Jerusalém, em Samaria e até o mundo. Então é essa a ideia. E aí no próximo mês, no mês de setembro, estaremos ministrando uma carta para falar de princípios da sã doutrina. Ok, queridos? Então eu gostaria de deixar
essa mensagem para você, que toda a nossa liderança, os pastores, os presbíteros possam receber essa palavra e nós desenvolvemos ela na igreja durante todo esse mês que entra agora, o mês de agosto. Nós vamos estar ministrando o livro de Atos dos Apóstolos e eu conto com você para disseminar essa ideia do Evangelho em nome de Jesus. Quero deixar aqui o meu abraço, estamos juntos, vocês são alegria, será a nossa coroa no Senhor, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, a paz.